Bom, pessoal, como dito, né, eu falei que ia fazer um tutorial sobre MySQL e PHP junto com o Unity, né? Então, eu fiz uma representação aqui, o sistema de dados, né? Por exemplo, eu vou fazer um login no Unity, eu vou mandar, por exemplo, o login Paulo para o PHP, aí o PHP vai mandar esse login Paulo para o MySQL, aí o MySQL vai retornar de novo, aí ele retorna aqui nessa flecha vermelha. Aí o PHP vai ver se tem esse login, se não tiver, ele envia para lá, aí o Unity ele vê se tem ou não, né? Ele vê se é verdadeiro ou falso, se existe esse login ou não, ele confirma ou não confirma. Então sempre vai ter esse efeito loop quase, né? Só que só uma vez quando você envia os dados. Então, primeiro vamos começar com o PHP, que eu acho que é bem mais fácil, né? E vai levar um pouquinho mais de tempo. E o MySQL. Então, vamos começar configurando o nosso banco de dados. Então, eu venho no meu navegador, vou usar o Mozilla para isso. Eu vou aqui, localhost, né? Como dito, eu falei que a gente precisa de um MySQL, um banco de dados no computador. Então, eu preferi usar o WAMP Server, né, para isso, né? Então eu estou usando o WAMP e vou conectar meu PHP se você instalou agora e não sabe como mexe, basta você vir aqui em localhost, né? Normalmente eu vou de novo, localhost vai aparecer essa tela. Aí você vem aqui em phpMyAdmin. Normalmente o login ele vem root e sem senha. Aí você executa e vai entrar dentro do MySQL. Normalmente não vai ter, não vai ter esse banco de dados aqui, tá? Então não fica preocupado não que não existe, que foi eu que criei. Então vamos criar o nosso banco de dados. Vem aqui, ó, nesse ícone de banco de dados aqui, ó, um ícone estranho, né? Um redondo, não sei como é que é isso. Não, vem aqui, ó, banco de dados, né? Essa aba banco de dados. Aí aqui você coloca o nome, né? Tem o nome Create Database, né? No caso eu vou criar Unity. Vou colocar Unity e vou criar. Não é nada demais. Aí depois vai aparecer no canto aqui a sua database criada. Então clico aqui e aqui vai pedir para a gente criar a tabela. O que é a tabela? A database é o que vai armazenar as tabelas e as tabelas que vão armazenar as informações. Então as tabelas elas vão servir para, por exemplo, gravar meu login, gravar se eu estou online ou não, ou se minha conta está bloqueada ou não. Ele vai gravar tudo isso. Então, primeira tabela eu vou colocar o nome usuários com U maiúsculo. E números de tabelas ou números de colunas vai ser, deixa eu ver, o número de colunas, então a gente vai fazer um evento simples, né, de login. Então, uns 5, tá? 5 de coluna e eu executo. Então, o primeiro vai ser o ID, o segundo vai ser o nome, o terceiro vai ser o login, o quarto vai ser a senha e o quinto vai ser o crédito, né? A quantidade de créditos que ele vai ter. O primeiro tipo vai ser int, né? Lembrando, sempre quando você for criar uma tabela, o primeiro item vai ser um auto-índice. O que é um auto-índice? Ele preencher automaticamente. Você não precisa preencher esse campo. Normalmente ele preenche para você, mas só em função int. E índice a gente coloca primário, que esse aqui é a primeira coluna que a gente tem. Então sempre vai ser primário e auto-índice. Então, o nome vai ser um tipo varchar, que é mais ou menos um tipo de texto, né? Um tipo que você pode inserir palavras, né? O tipo de login vai ser um varchar também, você pode inserir palavras, tipo de senha varchar também, e créditos vai ser int, que vai ser números, né? Então, agora tamanhos e valores. O valor do int normalmente vai ser, eu acho que uns 3, né? No caso ele só vai aceitar, por exemplo, ele só vai aceitar mais de 3 números. Por exemplo, eu tenho 17 passa, só tem 2 números, que são 1 e o 7. Aí já tenho 300 e pouco, né? Eu tenho 999, né? Ele passa. Agora, se eu tiver 1000, ele não faz, tá? Então, eu coloco 3 porque é um teste, então não vai ter tudo isso. Então, o nome, a gente pode colocar... O nome é a mesma coisa. Quantas palavras vão ter, né? Ou quantas letras vão ter.
Então, no caso, eu coloco no máximo 20. O login eu coloco o máximo 20 também. Assim eu coloco o máximo 22, que tem gente que coloca uma senha muito grande, né? E o login eu vou colocar 18 e o crédito eu vou colocar no máximo 3 também. Então, eu venho e guardo. Então, tá aqui o nosso usuário. Então, vamos inserir só para a gente dar um teste depois. Então, a gente clica aqui na tabela e vem aqui insere. E quando a gente coloca insere, vai aparecer essa tabela, vai aparecer isso aqui. O ID ele é um autodecrescente, então um alto índice. Então a gente não precisa colocar o valor dele, só precisamos colocar preencher os outros valores. Então vou colocar Paulo aqui, meu nome, Paulo. O meu login vai ser Paulo. A minha senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, para ficar mais fácil. E eu vou ter 10 de crédito. Vou executar e automaticamente ele cria o usuário para mim, né? Ó, nome Paulo, login Paulo, senha 1, 2, 3, 4, 5 e créditos 10. Então a parte de base, né? A data base já está toda configurada aqui. Agora vamos no nosso PHP. Para isso você vai ter que precisar de um editor de texto mesmo, ou pode ser o bloco de notas, ou pode ser o Notepad++, ou pode ser o Dreamweaver ou outro editor de PHP que você possa inserir o código. Então eu vou usar o Dreamweaver para isso e eu vou criar aqui, né? Vou criar aqui um PHP. Normalmente quando você cria um documento no Dreamweaver, ele já vem em formato HTML. Então vamos tirar isso. Como que eu faço para... Agora vamos inserir um PHP. Como que eu faço para inserir um código PHP? Sempre vai começar com menos ou com menor. Vai começar menor, exclamação, eu esqueci o nome desse símbolo. E aqui PHP. E temos que fechar. A gente fecha fazendo isso ao contrário. Aí. Então aqui está inserido o código PHP. Esse primeiro documento vai servir para a gente conseguir conectar o nosso servidor. Ele não vai fazer uma função, ele vai fazer o importante, né? Que é conectar o banco de dados e a database. Então vamos aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar umas variáveis. Para a gente inserir variáveis no PHP, a gente tem que colocar um cifrão, que é aquele sinal do dólar, né? E em seguida o nome da variável. No caso vai ser host, que vai ser igual a localhost. No caso, se você estiver usando algum host ou algum servidor fora do seu computador, você vai ter que pegar lá no site ou no host que tem lá as informações como se conectar, tá? Então, outra variável vou colocar com o nome user, que vai ser mais ou menos o usuário, que vai ser o root, né, do PHP mais de mim. Outra, vou usar a senha aqui, que vai ser vazio, né? Então posso até comentar aqui, o host do site, né? Aqui usuário do PHP mais de mim, e embaixo aqui a senha do usuário do PHP MyAdmin. Então, aqui eu já tenho uns comentários já. Agora vamos conectar o banco de dados. A conexão é bem simples de se fazer. Eu vou criar por variáveis para ficar mais fácil. Então, eu crio aqui uma variável que vai se chamar de connect, né? Vai ser mais ou menos conexão. Né, para ficar mais fácil, reduzido com, eu vou colocar aqui. E essa função é muito importante, que vai fazer para a gente conseguir conectar ao banco de dados. Então, essa função aqui, mysql connect. Calma aí, você pode fazer minúsculo, né? mysql connect, né? É minúsculo que é mais fácil. mysql connect, que vai ser, primeiro, vai vir um host, né? No caso a variável host, segundo o usuário, user, vírgula, aqui, vírgula, a senha agora, ok? Então, vamos ver se está funcionando, né? Para a gente testar,
ou para ver se tem algum erro, a gente coloca um OR, né, que também tem isso aqui no Python, né, ou dir. No caso, se ele dá erro, né, dir é como se fosse um eixo, né, um eixo ou um print, do mesmo jeito, mas o dir funciona nessas funções melhores do que o print ou o eixo. O dir significa morte, né, no caso, se dá erro, né, no caso, se aqui der erro, o dir vai imprimir. Então, no caso, erro na conexão do banco, né? Aí, os pontos, espaço, ponto, MySQL underline error, que é uma função, né? A função sempre termina em parêntese. Vou salvar aqui. Eu venho e salvo na minha pasta do meu AMP, né? Que fica em www, e eu crio aqui uma nova pasta como Unity Test, tá? Unity Test, e eu vou salvar aqui como config ou configuração.php, né? No caso, eu vou salvar aqui em PHP, salvar config PHP. Posso testar, visualizar vou visualizar aqui no Internet Explorer. Calma aí, é que ele vai dar erro. Então, vou aqui no meu navegador, vou inserir o localhost aqui, e venho aqui, já tenho aqui Unity Test, config. No caso, não deu erro, tá vendo? Ele não deu erro porque ele não apareceu aquela mensagem de dir, né? Agora, se eu, por exemplo, colocar um login errado aqui, Paulo, por exemplo, e eu dou um F5 aqui, ele vai dar um erro. Ó, erro na conexão do banco. Access denied para o usuário Paulo, arroba tal. No caso, ele não pode conectar porque ele não tem a minha senha, ou esse login não existe. Tá? Então, tem um aqui. Então, eu vou criar outra variável aqui em cima, para, no caso, a DB. Para a gente conectar aquela DB que a gente criou. Então, no caso, aquela DB se chama Unity. Né? Deixa eu ver aqui se é Unity mesmo. Olha lá, Unity, minúsculo. Unity, não sei se faz diferença isso ou não, mas tanto faz. Unity. Agora vamos conectar o nosso banco de dados com DB, que vai ser essa função aqui, MySQL _select _db. No caso aqui já está falando, a MySQL vai selecionar essa DB. Qual DB que ele vai selecionar? A nossa DB aqui da variável. Temos ela aí. Então podemos criar um ODIR também, né? No caso, para informar se dá algum erro. Erro não encontra a database, né? Nos pontos, espaço, ponto MySQL underline error, né? Para informar o erro. Então podemos usar um F5 lá para a gente ver, né? No caso não deu erro. Se eu colocar o nome da minha DB errado, só para fazer um teste, ó, não encontrou a database. Não, quer ver? Ó, ele me escreve aqui em inglês UCNEL database as, né? No caso, ele não encontrou essa database chamada as, né? Então podemos aqui salvar. Então essa parte de conexão a gente já fez, né? Já está feita tudo certinho. Agora a gente precisa fazer os nossos PHP de login e de registro. No caso, o de login ele só vai verificar, e o de registro ele vai inserir o dado, a tabela lá do banco de dados. Então vamos criar um novo documento aqui, PHP também.